Bom, gente, para começar então a falar sobre animação aqui no Flash, queria que vocês abrissem esse arquivo aqui chamado Super 4, que tem esse helicóptero aqui. Nós vamos basicamente falar sobre a timeline, né, que é a principal ferramenta para nós manipularmos uma animação, entender um pouco sobre frame, keyframe, blank keyframe e outras coisas. Vamos configurar então aqui uma cena, criar uma cena aqui para a gente mostrar essas ferramentas básicas para animação do Flash. Bom, aqui, se eu clicar aqui no fundo, aqui em propriedades eu tenho o palco, né, o stage aqui, ó. O fundo dele é branco. Se eu clicar aqui e escolher essa cor aqui, um azul bem escuro, eu consigo deixar o fundo com essa cor. E eu vou pegar aqui uma ferramenta, ó, chamada Spray Brush Tool. Aqui você coloca o width, a largura dele em 300 e a altura também em 300. E marca essa opção aqui, que provavelmente vai estar desmarcada, chamada Random Scaling. Ou largura, ou tamanho randômico, coisa assim. E a cor, eu vou colocar essa aqui, ó. Um amarelo bem claro mesmo, quase branco. Então aqui, ó, eu vou clicar e vou criar uma nova layer, tá? Vou dar um nome de estrelas. Para a gente falar bem pouco dessa parte aqui e começar logo com a animação. Eu vou clicar então em arrastar aqui, ó, para criar um fundo então de estrelas aqui. Vou pegar o Super, que é o helicóptero, e vou colocar aqui para cima, para ele ficar em cima das estrelas aqui. Vou pegar a ferramenta Decal Tool. Tem várias opções aqui. Eu escolhi o Building Brush para a gente colocar alguns prédios aqui. E escolha essa opção aqui, ó, Random Building aqui. Tem vários tipos de prédio aqui. Você pode escolher essa opção. Cada vez que você soltar o botão do mouse, ele vai mudar o tipo de prédio para a gente compor uma cena mais legal aqui. Então eu vou criar uma nova camada. Vou chamar de prédio. E vou montar aqui, ó. Aí, então, essa layer prédio aqui tem todos esses prédiozinhos aqui que eu desenhei, que eu coloquei. Se eu selecionar essa layer aqui agora, todos estão selecionados. Eu vou aqui em Modify e escolho Group para agrupar todos esses objetos e poder manipulá-los mais facilmente aqui. Bom, então essa aqui, a timeline, é a ferramenta que a gente utiliza para criar uma animação. Essa animação vai ter 24 frames por segundo. Bom, um filme exibido no cinema ele tem 24 frames por segundo. Quer dizer que um segundo ele passou 24 quadros, né, 24 fotos assim, que dão aquela ilusão de movimento, de vídeo. Você pode alterar, logicamente, você pode alterar aqui para 30 ou até 60, né, se você quiser. E aqui em propriedades também do palco você pode alterar do mesmo jeito. Então quer dizer que aqui no frame 24, que é esse aqui, tá? Se eu colocar aqui, ó, você pode ver que eu selecionei que o cursor está aqui no 1, tá? Esse cursor está aqui, não tem como mover ele para cá porque não tem nada aqui. Então esse aqui é o frame 24. Então o que eu faço? Até aqui, essa vai ser a duração de 1 segundo dessa animação aqui. Bom, para fazer uma animação, a gente tem que começar a falar sobre frames e keyframes. Qual a diferença então? Se eu chegar aqui agora e colocar, por exemplo, aqui, ó, 48 aqui, selecionar aqui as três camadas e apertar F5, eu vou adicionar um frame para esses 3 objetos que estão aqui no palco. Então, para adicionar um frame, deixa eu apertar Ctrl Z aqui. Você pode selecionar então aonde você quer adicionar um frame. O que é esse frame? O que esse frame aqui então faz? Ele vai fazer com que esse objeto
apareça até aquele frame que você escolheu. Porque os objetos nesse momento aqui só tem um frame. Então se eu selecionar, por exemplo, aqui o prédio, né, eu vou colocar aqui a ler prédio, selecionar aqui o frame 48, vou aqui em Insert, Timeline, Frame. Então quer dizer o quê? Que dos 48 frames que essa animação tem, o prédio vai estar em todos os frames. E o helicóptero e as estrelas vão estar apenas no primeiro frame. Ah, mas eu quero que eles vão até o final também. Como é que eu faço? Seleciono aqui então os dois, vou em Insert, Timeline, Frame. Ou se não, F5. Então, além do frame, nós temos o keyframe. O que o keyframe faz? Por exemplo, se eu vier aqui no frame 25, agora que nós temos uma cena que tem 48 frames, você pode ver que nesse momento aqui o cursor está na frame 48. Nós podemos, por exemplo, vir até aqui, ó, na 25, selecionar só o helicóptero, por exemplo, que é esse aqui, Super. Vou com o botão direito e vou em Insert Keyframe. Nessa opção aqui, ele copiou essa posição anterior para cá, mas a diferença é que agora eu posso alterar a localização dele aqui no palco. Isso sim vai gerar uma animação. Aqui, por exemplo. Então você pode ver, se eu colocar o cursor para cá, um frame para cá só, você pode ver que ele gravou a posição anterior e aqui no 25 ele mudou a posição. E isso a gente consegue criar uma animação frame by frame, frame por frame. E aqui na 30, por exemplo, eu vou criar um novo keyframe, Insert Keyframe. Ele vai copiar a posição anterior para cá. Isso também vai fazer com que o seu documento fique um pouco maior. E aqui eu vou, estou movendo outra coisa aqui. E aqui então eu clico e movo ele para cá. Então temos 3 posições diferentes para o helicóptero. A primeira aqui, que ele começou, toda vez que quando você inicia um documento com esses objetos, ele já adiciona o keyframe automaticamente no primeiro, que ele grava a primeira posição. Aqui no 25 ele muda e na 30 o helicóptero muda de novo. E aqui na frente eu posso adicionar outra. Aqui eu posso mover de novo. E aqui na 30, ó, Insert Keyframe, eu posso mover novamente. Então, primeira posição, gerou essa animação aqui. Então, essa porção aqui que tem um keyframe, que ele mudou de posição até o final aqui, até esse retângulo aqui, é chamado de frame span aqui, ok? Então, além do keyframe, nós temos o blank keyframe. Lembre-se que o keyframe ele copia a posição anterior, né, para gerar esse efeito de animação que te permite mudar aqui de novo, né, a posição dele, para manter então essa animação. Mas o blank keyframe, deixa eu colocar ele aqui, ó, ele não vai copiar nada, vai ficar simplesmente vazio. Vai tirar o helicóptero daqui. Para que serve isso então? Para a gente tirar mesmo o objeto da cena, colocar um outro no lugar ou fazer outras coisas. Além do blank keyframe e do keyframe, nós temos a opção também de restaurar o estado original daquela posição aqui com o clear keyframe. Ele vai tirar o keyframe que tem ali, vai deixar o original para a gente. Bom, então antes da gente continuar, assim como o keyframe, o frame quer dizer, tem um atalho que é o F5, a gente pode usar também o F6 para adicionar um keyframe aqui.